Uma névoa paira sobre o Brasil, ocultando a gravidade de uma crise sem precedentes. Ignoramos a realidade do país, dormindo com leis absurdas que ninguém cumpre. O jeitinho brasileiro relativiza as leis e no final a gente acredita que tudo se ajeita. Mas o mundo lá fora não opera como nosso jeitinho. O cenário internacional é um tabuleiro de xadrez onde as ações são lentas, calculadas, mas firmes. No tabuleiro internacional, o Brasil deixou de ser um jogador e virou uma peça em disputa, tratado pelas democracias agora como um regime de exceção. Muitos aqui acreditam que sanções como a Lei Magnitsky são suaves ou até mesmo fáceis de se revogar. É que estas ferramentas legais, como as tarifas da Seção 301 que os Estados Unidos podem vir a aplicar, nasceram de um meticuloso e longo processo. E essa, meus amigos, é a história de como chegamos nessa crise. Uma história de avisos ignorados, alianças desfeitas, e de uma tempestade que se formou por décadas, antes de finalmente desabar sobre nós. Para entender o ultimato que enfrentamos, precisamos ir ao início de tudo. Nossa jornada começa antes da polarização atual. Em 1998, o FBI e a CIA preocupavam-se com atividades ilícitas no Brasil, um sinal do interesse estratégico americano em nossa estabilidade. O primeiro abalo veio nos anos 2000, uma decisão geopolítica monumental. O governo Lula começou a se afastar comercialmente dos Estados Unidos para se alinhar à China. Para Washington, não se tratava de apenas economia. Foi uma decisão ideológica e o início de um desacordo que abriria feridas profundas numa aliança histórica. Essas feridas se aprofundaram quando o Brasil se recusou a cooperar na guerra ao terror após o 11 de setembro. O resultado disso foi uma maior dificuldade para a retirada de vistos de entrada nos Estados Unidos para os brasileiros. Em 2005, a resistência de Lula à ALCA, que por ele era vista como uma ferramenta de dominação, a recusa da extradição do terrorista Cesare Battisti, o cancelamento de uma visita de Estado por parte da ex-presidente Dilma Rousseff, devido a acusações de espionagem por parte da NSA e a idealização e organização do Foro de São Paulo, soaram todos os alarmes em Washington. Cada um desses eventos aumentava mais e mais uma já existente desconfiança. Em 2017, os Estados Unidos sancionam os juízes da Suprema Corte da Venezuela, criando o regimento legal que mais tarde acabaria nos afetando. De 2019 a 2022, houvera o estopim. As tensões explodiram em um confronto aberto. Já eram visíveis os primeiros atos de repressão tradicional. As autoridades brasileiras usaram a Interpol para deter um crítico ao governo em solo americano. A própria política interna foi exposta como uma arma. Partidos buscaram sanções internacionais contra o governo vigente. Nesse mesmo intervalo de tempo, em 2019, o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, residente legal nos Estados Unidos, teve o seu visto cancelado e foi detido por 17 dias pelo Serviço de Imigração americano, após autoridades brasileiras o incluírem em uma lista vermelha da Interpol por um caso estritamente politizado, que mais tarde haveria de ser arquivado no Brasil por falta de provas. Era, mais uma vez, o Brasil usando de mecanismos internacionais para atingir críticos, mesmo que fora de seu território. Essas ações partiam a princípio do Partido dos Trabalhadores, que atuava internacionalmente promovendo sanções contra o governo Bolsonaro, usando como argumentos pautas ambientalistas, com as supracitadas acusações de queimadas na Amazônia. Oficialmente, a USAID injetou milhões para protestos sociais e combate à desinformação. Uma tese aponta que esse dinheiro financiou uma máquina de censura. Em colaboração com instituições brasileiras, essa máquina influenciou a disputa eleitoral. A interferência foi tamanha que o ex-presidente Mike Pence declarou: sem ela, o resultado das eleições teria sido outro. No Brasil, mostrava-se um complexo industrial da censura com financiamento externo e um apoio dos democratas americanos. Em contrapartida, o governo americano se negou a extraditar o jornalista Alan dos Santos, exilado nos Estados Unidos. A justificativa dada pelos norte-americanos foi um golpe na credibilidade das acusações brasileiras. Para eles, os supostos crimes eram só palavras, não eram de fato crime nos Estados Unidos. A recusa reforçou a impressão de haver uma perseguição política no Brasil,
colocando então o Brasil em uma lista de estados de exceção, até mesmo para um governo de administração democrata. As ações do judiciário brasileiro também chamavam a atenção. Ordens de bloqueio de perfis em redes sociais emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes tinham um alcance global. O Twitter e o Facebook cumpriam as ordens, mas essas medidas foram vistas internacionalmente como uma grave violação à liberdade de expressão e à soberania de outros países. Moraes expandiu seu alcance para além das fronteiras, ordenando um bloqueio de perfis globalmente, uma violação direta à soberania de outros países e um desafio aberto para os princípios de liberdade de expressão, princípios estes de fato muito caros aos Estados Unidos. O furacão havia chegado. O ano de 2023 marcou o início da avalanche. Com o novo governo, o Brasil se alinhou abertamente a regimes anti-ocidentais, deu boas-vindas a navios de guerra iranianos, defendeu os terroristas do Hamas e trabalhou ativamente contra a hegemonia do dólar. Interesses, é claro, respectivamente de China, Irã e Rússia. Para os americanos, o Brasil gradualmente tornou-se um adversário geopolítico. Internamente, a prisão em massa de cerca de 1.500 participantes dos atos de 8 de janeiro chocou observadores internacionais e fortaleceu a formação de uma banca anti-Moraes. Na América do Norte, a mídia global que antes apoiava o judiciário brasileiro em nome da defesa à democracia mudou totalmente o tom. A revista The Economist estampou a foto de Alexandre de Moraes numa capa com o título "O juiz que governaria a internet", criticando atos relativos a abuso de poder. A Financial Times questionou a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. O The Economist publicou sobre essas ações, afirmando que essa censura ultrapassou os limites do que poderia serem consideradas restrições razoáveis à liberdade de expressão, citando também a queda do Brasil no seu índice do que seriam consideradas democracias. Com a repercussão da situação política no Brasil, eram logicamente esperadas respostas legais e diplomáticas diretas. Em maio de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta a Moraes, avisando que suas ordens judiciais não se aplicariam aos Estados Unidos e que ele tampouco teria jurisdição para silenciar cidadãos e empresas americanas. Pouco depois, uma juíza federal norte-americana decidiu que empresas como a Rumble, que é uma variante do YouTube, não eram obrigadas a cumprir as ordens do governo brasileiro, sob a alegação de intimidação irregular dessas empresas por parte de Alexandre. E após ignorar todo e qualquer sinal diplomático dados pelos Estados Unidos, a condenação pública se intensificou. O vice-presidente norte-americano J.D. Vance criticou em uma das edições do Fórum Global as ações de tribunais cancelando eleições. Brandon Carr, comissário da FCC, um órgão responsável por regular as comunicações americanas, enviou uma carta à Anatel criticando o banimento do X, antigo Twitter, alertando que as empresas americanas cogitaram tratar o Brasil como um mercado inviável. Foi então que as sanções começaram. O Departamento de Estado americano anunciou a nova política de restrição de vistos para autoridades estrangeiras envolvidas em censura, um recado direto ao juiz da Suprema Corte e seus aliados. Em seguida, Christopher Landau, alto funcionário do Departamento de Estado americano, criticou publicamente um único juiz por usurpar o poder. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília publicou a declaração. E enquanto isso, o deputado Eduardo Bolsonaro intensificava o seu lobby em Washington, pedindo a aplicação da Lei Global Magnitsky, usada para punir violadores de direitos humanos em todo o mundo, classificando como um remédio para esse vírus. Chegamos então ao ato final. Em julho de 2025, Donald Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, chamando-a especificamente de tarifa Moraes. Ele deixou claro que seus objetivos não eram comerciais, mas políticos, uma retaliação à crise institucional e à perseguição política, juntamente com a censura que se instaurava no Brasil. Foi uma medida econômica sem precedentes. Dias depois, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes sobre a Lei Magnitsky, sobre a acusação de graves abusos contra os direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias e suspensão da liberdade de expressão. O resultado? Todos os bens de Moraes sob o controle americano foram bloqueados. Qualquer cidadão ou empresa americana está proibida de fazer negócios com ele, incluindo inclusive contas em redes sociais ou serviços como Apple ou Gmail, permitindo ao ministro pela primeira vez de experimentar um pouco de seu próprio veneno. Usando Moraes como exemplo, Donald Trump mandava um recado.
para todo o sistema de justiça brasileiro. A partir daí, as condenações se tornaram um massacre diplomático. O relatório anual de direitos humanos dos Estados Unidos cita o Brasil e Moraes nominalmente. Um subsecretário de Estado americano decorreu Moraes como um coração pulsante da perseguição. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos emitiu uma nota condenando as ações de Moraes e ameaçou responsabilizar quem colaborasse com ele. A cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos foi suspensa. Departamentos internos americanos passaram a considerar Moraes como tóxico para negócios legítimos. E para completar o cerco, quando Moraes ameaçou punir os bancos brasileiros que cumprissem as sanções americanas, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília reagiu publicamente chamando as declarações de fundamentações extremamente equivocadas, fomentando um padrão preocupante de abuso de poder. O alinhamento político contra o Ocidente, violações de direitos humanos e a repressão transnacional, somados com as autoridades brasileiras ignorarem todos os avisos diplomáticos possíveis, transformaram a imagem do Brasil do principal aliado da América do Sul à perigosa posição de inimigo. Aqui surge um chamado para o dia 7 de setembro, uma manifestação chamada Acorda Brasil. Mas não se trata de qualquer manifestação. O recado não é para Brasília, mas sim para Washington, Londres, Tóquio e para todo o resto do mundo livre. Enquanto as nossas elites trucam as falas de Donald Trump, o povo precisa mostrar ao mundo que as ações do nosso governo não representam a nação. Nós não contamos com o altruísmo americano. Eles têm objetivos claros para o Brasil: a estabilidade para investimento, além do combate às facções criminosas e um alinhamento do Ocidente para reduzir a dependência da China. Esses objetivos podem ser atingidos de duas formas: por um modelo de cooperação mútua ou pelo modelo Venezuela, com força e isolamento. Nós queremos ser um país que coopera. No dia 7 de setembro, queremos mostrar que somos parceiros confiáveis, para que medidas mais duras não venham contra nós. Não estamos pedindo que nos salvem, pedimos para que não tenham motivos para nos atacar. Se falharmos, as consequências serão catastróficas. Enfrentaremos embargos, ameaça à nossa soberania militar e o isolamento de países como Cuba e Venezuela poderá recair sobre nós ao futuro. Nossos serviços, alimentação e custo de vida ficarão mais caros. Serviços essenciais desaparecerão. Seremos jogados em um retrocesso civilizacional. Seremos dominados por um regime de força. E, acima de tudo, a vida do brasileiro nunca valerá tão pouco. As regras desse jogo são claras. Ou agimos agora para que o mundo nos veja como um país ocidental, ou não fazemos nada e seremos considerados como uma doença a ser erradicada. Caso nada mude em relação às nossas elites, eles atacarão o Brasil. Por isso, a necessidade de deixarmos as nossas exigências bem claras. A anistia que pedimos não é apenas para um grupo político. Você não precisa ser bolsonarista para se juntar a nós. Muito embora lutemos para algo que possa beneficiar pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro, valorizar a sua própria liberdade e evitar que você seja o próximo perseguido é de crucial importância. O que está em jogo aqui vai muito além do que meros interesses políticos. É o futuro do seu país. No dia 7, chamamos pela anistia ampla, geral e irrestrita, pela liberdade de expressão e de associação plena. Estaremos nas ruas pelas nossas famílias, pela nossa liberdade. Chegou a hora da decisão. E talvez essa seja a última oportunidade de impedir que nos tornemos como a Venezuela. Talvez essa seja a nossa última oportunidade de falar a respeito do Brasil. Talvez essa seja a última oportunidade que você tem escolha de ficar ou não parado.